Nesse caso, especificamente, não sou nem eu, vou até falar no programa de hoje sobre a própria Folha, falando que os processos, isso se tornou nulo, os processos contra mim e contra você, eles já são nulos. Não há mais nenhuma dúvida da nulidade desse processo. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Partícipe. Você não está só cumprindo ordem, você é copartícipe de um ato criminoso, um ato ilegal, um ato inconstitucional. E essas pessoas precisam ser tratadas dessa maneira. Elas não podem ser tratadas como alguém que simplesmente está ali na ignorância. Sim, tem muita gente também em estado de ignorância, cuidando da própria vida. E muitas pessoas que entraram num sentimento de decepção tão grande depois das expectativas equivocadas que elas tiveram em 2022, aquela coisa do tic-tac, do tic-tac, do tic-tac, elas entraram num grau de decepção tão grande que elas entraram quase que em estado catatônico, né? Tem muita gente no Brasil que está em estado catatônico. A pessoa eu percebi isso num nível muito pequeno nas minhas redes sociais, né? Falando que o que está acontecendo nesse exato momento é algo muito favorável a nós. E algumas pessoas dizendo assim, não, isso não vai dar em nada, não vai dar em nada. Eu falei assim, olha, não é bem assim. É uma questão de realmente... há um crescimento de interesse, né? Você lembra daquele vídeo que, quando nós estávamos lá no Steven Crowder, se eu não me engano, que eu coloquei aquele vídeo do Bial? Lembra daquele vídeo, né? O Pedro Bial falando com o Arthur Lira, dizendo o seguinte, olha, está crescendo o entendimento, né? Está criando-se uma hegemonia de que o STF fez isso, aquilo, outro. Cada dia mais, a consciência de que Moraes é um violador da Constituição, das leis penais, da lei processual, etc., a consciência ela se ampliou muito. Antes, quando tudo aconteceu comigo lá atrás, final de 2019, início de 2020, o meu nome foi inserido em 19, em 2020, março de 2020, março ou maio, não me lembro agora, acho que maio, teve a primeira busca e apreensão. Ali, a consciência das pessoas não estava... era só aquele círculo próximo de Bolsonaro, literalmente, né? Mas tem alguma coisa errada. Realmente isso aqui não pode. Aí depois a coisa foi se expandindo e as pessoas pensavam que, pô, se o STF precisou agir dessa maneira, tem coisa feia ali que a gente não sabe. Então um opositor de Bolsonaro olha aquilo e fala assim, não tô falando de esquerda não, tá? Tô falando de Partido Novo, outros partidos, ou alguém que tem um pensamento diferente. Uns tucanos mais moderados e tal. Exato. O cara olha aquilo dali e fala assim, pô, não, olha, eu tenho lá minhas ressalvas com o Bolsonaro e seus apoiadores, mas se o STF está tomando medidas tão drásticas, é porque tem alguma coisa ali por trás. É um pouco do vício da Lava Jato, né? Se é contra alguém que eu não gosto, né, tomara que ache algo que comprove que precisava ser feito aquilo, violando o direito internacional, né? Direitos humanos fundamentais. O due process, né? E aí, com o tempo, a consciência das pessoas foi vendo que não era só o círculo de apoiadores do Bolsonaro ou de Bolsonaro que virariam vítimas daquele mesmo processo. Por exemplo, nas eleições, né, do ano seguinte, então falei de 2021, 2022, quando, por exemplo, o vice da Soraya Tronic teve o Twitter dele bloqueado. Né? O Alexandre de Moraes mandou derrubar o Twitter do vice da Soraya Tronic. Não me pergunte o nome dele, porque eu não sei o nome dos coadjuvantes da história. Então o cara é um... Meu Deus, tem que fazer um Google para lembrar o nome do cara. Mas eu lembro que ele era candidato, né? Candidato a ser vice-presidente ao lado da Soraya Tronic. E à medida em que foi aumentando as garras do Alexandre de Moraes, chegou até o Elon Musk. Então as pessoas começaram a ver, não, peraí, tem alguma coisa errada. Esse cara tá fora do controle. Então a consciência de que ele... Sintra, o pessoal tá lembrando aqui no chat. Marco Sintra, essa galera é maravilhosa. Então aí o Marco Sintra, né, depois o Elon Musk, e aí foi indo. À medida em que ele foi pegando vítimas após vítimas, as pessoas entenderam
que não era o Alan que falava palavrão, não era o Alan que foi imprudente, não era o Alan que fez isso, não foi terça livre, que não sei o quê. Nego começou a entender e falou assim, rapaz, então quer dizer que não era o Alan, não era o Alan dos Santos, não era o terça livre que estava agindo de modo imprudente, exagerado, radical, que não sei o quê, porque os prudentes e comportadinhos também já estavam sofrendo sanções, já estavam sofrendo retaliações, estavam perdendo direitos humanos fundamentais. Agora, o cenário muda, porque agora a gente tem a causa material desse problema. Antes, o que as pessoas entendiam e tinham acesso era o quê? Isso aqui, objetivamente, está equivocado, está fora do direito do devido processo legal, era essa palavrinha que eu estava tentando lembrar. Isso aqui não está dentro do escopo do devido processo legal, porque isso fere os direitos humanos fundamentais. Foi assim que mataram o padre Gabriel Malagrida na Inquisição. Falei assim, peraí, não, a gente está querendo fazer coisa diferente aqui. A gente não quer repetir o que o Marquês de Pombal fez, ou que tantos outros fizeram, né? E aí, à medida em que os alvos foram mudando, era só então uma percepção objetiva processual. Só que ninguém tinha a materialidade, vamos dizer assim, do como isso era feito. A gente só tinha a materialidade do crime, né, do Alexandre de Moraes, que era você não dar à vítima o direito da legítima defesa, o direito da ampla defesa. Agora a gente tem como que se dá materialmente o caminho, o processo dessa ilegalidade. O que é ainda mais grave, Paulo, você pode até explicar para o seu público, você vai explicar, sobretudo com muito mais domínio do que eu, você vai explicar para o seu público como que isso está sendo feito, ou seja, olha, não se pode um policial bater um rolê ali com um policial militar, né? Um policial militar bater um rolezinho com o outro e falar, me dá essas informações aqui que eu preciso compor prova aqui contra uma pessoa. Agora, não tem como mais ficar, nenhum círculo das consciências hoje da classe falante, nenhum círculo pode olhar aqui dali e falar assim, não, realmente isso aqui é algo que é normal. O Alexandre de Moraes está agindo de maneira absolutamente regular. Ninguém, só os comparsas dele, Flávio Dino e tantos outros. Não é apenas irregular, é criminoso, anula processo, né, como você chegou até a comentar comigo. E, convenhamos, como é que aconteceu que o André do Rap teve decisão, inclusive do Marco Aurélio Mello, na Suprema Corte, dizendo assim, ó, não podemos mais dar continuidade ao processo que foi feito contra ele, por causa de equívocos feitos pelo Ministério Público, se eu não me engano, de São Paulo, não foi? Na época? Eu acho que foi, né, no caso, como estava no STF, deve ter sido a Procuradoria-Geral. O fato é que direito não é só a matéria, né? Não é só se as pessoas de fato cometeram ou não os crimes. Então, o sujeito pode imaginar que o Alan dos Santos tenha cometido um crime. Obviamente, o nosso ordenamento jurídico não tem crime de fake news, mas digamos que o sujeito imagine que o Alan dos Santos, ou Paulo Figueiredo, ou Rodrigo Constantino tenham cometido um crime, abolição do Estado Democrático de Direito, o crime que ele quiser, né? Essa é a matéria. Existe o processo. Então, por isso que você tem o Código Penal e você tem o Código de Processo Penal. O devido processo legal, o império das leis, o direito, diz que você tem que seguir ambos. Então, a forma do processo também é importante. E era essa, por exemplo, a minha grande crítica à Lava Jato. Você fala, o Lula é ladrão, beleza, maravilha. Como é que a gente vai condenar ele? Seguindo o processo, né? Não fazendo um linchamento, não passando por cima, não dando a ele todos os direitos que você gostaria que o seu filho tivesse, se ele estivesse sendo processado pelo Estado. Isso não é por nenhum... As pessoas acham que isso é um preciosismo, não é nada disso, é a coisa mais pragmática do mundo, é a noção de que se o Estado passa a ter o poder de fazer a margem do processo e fazer da maneira que ele quiser, todos poderão ser perseguidos e você cria de fato um Leviatã. Não tem absolutamente nenhum preciosismo, não tem nenhum moralismo por trás disso, não, é medo mesmo. É o medo de um Estado sem as restrições necessárias para um monstro tão poderoso, né? A ideia do Leviatã é essa, é um monstro super poderoso que você não consegue controlar. Então, se você não tem a capacidade se você não tem nenhum tipo de restrição, e essas restrições são o processo,
você tem o que a gente está vendo hoje, um juiz que criou uma polícia paralela, um juiz que criou, onde ele mesmo fazia dossiês contra seus opositores, ele dizia quem que ele gostaria de mais aprofundamento e por aí, e aí por diante. Mas então, nesse caso, especificamente, não sou nem eu, vou até falar no programa de hoje sobre a própria Folha, falando que os processos, isso se tornou nulo, os processos contra mim e contra você, eles já são nulos. Não há mais nenhuma dúvida da nulidade desse processo. Em algum momento, quando o mínimo de... A gente tem duas hipóteses, ou o mínimo de normalidade vai voltar, o regime vai cair, o Alexandre vai cair, vai ter um ajuste, vão perceber quais foram os excessos, vão encerrar esses inquéritos. O Brasil é o país do acochambrado, né? As pessoas, nesse sentido, o Brasil é realmente antirrevolucionário. A gente não vai ter nenhuma grande ruptura, uma revolução, uma grande reforma. Eu não acredito muito nisso. Acredito que o sistema vai se acomodar, expelir o Alexandre, que está causando problema demais, se acomodar, falar, não, isso aqui não pode, blá, blá, como fizeram com a Lava Jato e com o Sérgio Moro. O sistema se acomoda. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é nós, e depende muito do povo, né? Depende muito da pressão popular, nós normalizamos o que o Alexandre fez, deixamos ele continuar no poder, e aí, se nós deixarmos ele continuar no poder, o Brasil entra no mesmo grau de autoritarismo que a Venezuela, onde já mais nada importa, não tem mais império das leis, e realmente na Venezuela só um levante armado consegue resolver a situação do país. Nos dois casos, para mim e para você, que vai me levar à nossa pergunta final aqui, Alan, nos dois casos, para qualquer um de nós, não faz muita diferença. Porque se o Brasil restaurar a normalidade, todos os nossos inquéritos, as ações contra nós serão nulas, né? Nulidades evidentes. Se o Brasil entrar num caminho de autoritarismo que não tem mais volta, a gente não vai poder voltar para o Brasil mesmo. Então, o que vai mudar é se a gente pode ou não voltar para o Brasil. E o que me leva... Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.